Diante desse contexto histórico, a gente imagina que a Idade Média foi apenas de trevas. Mas alguns aspectos positivos também fazem parte desse período, principalmente entre os séculos X e XV, e tiveram participação ativa da Igreja para isso. Um deles está diretamente relacionado à educação. As grandes universidades, elas nascem como uma extensão do pensamento cristão. Existe uma discussão sobre qual seria a primeira grande universidade, a universidade, e a disputa entre a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris, mas eram centros de disseminação de conhecimento. A medicina, o direito, a filosofia, a teologia, que era a rainha de todas as disciplinas, e a ideia é que todas as disciplinas de alguma forma são guiadas pelo conhecimento também teológico. Você tem ali, por exemplo, o método que era utilizado para os estudantes, o trivium e o quadrivium. Então todos os estudantes, é claro, os camponeses normalmente não tinham acesso, mas aqueles que tinham acesso, pelo menos não todos, alguns tinham, você tinha que, pegando só o trivium, que é uma metodologia de ensino que observava que o estudante primeiro deve dominar a gramática, ele deve dominar a lógica e depois a retórica, E você tem ali teólogos excelentes nessa época, Provavelmente o nome mais conhecido dessa segunda metade da Idade Média é o Tomás de Aquino. E do ponto de vista arquitetônico, as catedrais são outra herança positiva desse período da história, o que remetem à grandeza de Deus. Baseado na crença em Deus, aquilo que eu construo do ponto de vista arquitetônico deve expressar em algum nível a majestade de Deus. Não é à toa que normalmente quando nós adentramos uma catedral católica, se alguém teve a oportunidade de ir para a Europa e visitar uma dessas catedrais, quando você entra, um dos primeiros movimentos corporais que nós fazemos é o quê? Olhar para cima. E isso era didático. Quem criou arquitetonicamente pensou nisso. A ideia é que você contempla aquilo que é maior do que você. Você tem os vitrais, então se existia uma distância bíblica da educação das pessoas, você ensinava teologia, claro que essa não é a questão mais ideal, mas pelos vitrais, que do ponto de vista artístico tem um valor bem grande, Nos séculos XIV e XV, os escândalos papais em diferentes aspectos que incluem questões morais e econômicas se tornam cada vez mais conhecidos. São vários papas que têm histórias marcadas por denúncias graves. O mesmo acontece nos níveis inferiores do clero, incluindo bispos e padres. As missas rezadas em latim, normalmente com o oficial virado de costas para os fiéis, afasta a comunidade. O povo está com sede espiritual, mas a igreja não enxerga esses problemas e intensifica a venda de indulgências para a reforma da Basílica de São Pedro no Vaticano. E aí é chamado um homem chamado John Tetzel, que é uma pessoa, um propagandista que sabe, os biógrafos ali deixam bem claro que ele sabe tirar dinheiro das pessoas, Então ele inventa, claro, na verdade já existia a ideia da indulgência, mas ali ela é ampliada e aí focada nesse objetivo específico. Eu tenho que arrecadar fundos para a reforma da Basílica de São Pedro. E aí vem o famoso dito dele, que no mesmo instante em que a moeda tilintar no fundo ali do gasofilácio, a alma do seu avô ou de quem você está depositando, ela sai do purgatório e vai imediatamente para o céu. Num povo que não conhece as Escrituras, num povo que ainda está sedento, que a pregação falava muito do inferno de uma maneira opressora, sem apresentar a esperança em Cristo. Você realmente acredita nisso? Nesse mesmo período que marca o fim da Baixa Idade Média, começam a aparecer personagens dentro da Igreja Católica que, estudando a Bíblia, percebem o afastamento da verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo, a Europa passa por dois movimentos históricos importantes. A Renascença, um movimento cultural, artístico, que buscava beber agora na fonte novamente lá dos gregos. Então era uma volta aos valores clássicos. E eles tinham críticas ferrenhas à igreja.
Eram católicos, eram religiosos, mas criticavam a igreja. E você tem outro movimento que é o humanismo, que é um movimento fundamentalmente literário e que tem um ponto muito importante. Eles voltaram a estudar os gregos, voltavam a estudar a língua grega. E aí a pergunta, qual é o texto mais famoso em grego? O Novo Testamento. Então você pega, por exemplo, o nome mais famoso, Erasmo de Roterdã. Ele produziu um Novo Testamento estudado, onde ele, estudando o Novo Testamento e comparando com o discurso oficial da igreja, ele percebeu várias incongruências. Por exemplo, o fato de que, para o católico, o casamento ele é um sacramento, ali nasceu de um erro de tradução. Então ele vai fazendo várias críticas, Ele escreve o livro dele mais famoso, Elogio da Loucura, onde existem críticas. Você tem uma outra pessoa, no outro contexto, um outro estudioso, Maquiavel, que escreve O Príncipe, E a ideia, a questão que ele trabalha no Príncipe é quais são as características de um líder, verdadeiro líder, de um príncipe. O príncipe, um verdadeiro líder, deve ser mais amado ou mais temido. E ali no meio disso tudo, ele também faz críticas ali a tudo que está acontecendo. Os últimos 3 séculos da Idade Média também são marcados pela chamada Pré-Reforma, um período em que se iniciou a luta pela restauração do culto, da pregação, do sacerdócio e da tradução das Escrituras, combatendo ensinos corruptos. Nesse contexto, alguns nomes se destacam. Então você tem o John Wycliffe, católico, nunca saiu da Igreja Católica, morreu na Igreja Católica, mas ele era um professor de filosofia e teologia na Universidade de Oxford. E estudando as Escrituras, ele defendia que ela deveria ser traduzida na língua do povo, que a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo, que você não precisa de indulgência para ser salvo. Ele está ensinando alunos de Oxford. E os alunos são formados e vão cada um para o seu lugar, com essas ideias. Uma das pessoas que foi influenciada por ele foi John Huss, na região da Boêmia. O mesmo tipo de pregação. Isso vai incomodando o clero. Você tem na Itália também o Jerônimo de Savonarola. Ele era mais um agitador político, mas também que tinha essas ideias. Ele discordava de vários preceitos ali ensinados pela Igreja Católica. Então você começa a ter um movimento dentro da Igreja Católica de contestação teológica. Mas John Wycliffe, ele morre, chamada a morte morrida, ele morre de causas naturais, mas o seu discípulo John Huss, ele prega essas suas ideias, ele é perseguido, ele é convidado a se retratar, ele não se retrata e ele é morto na fogueira. E quando eles ficam sabendo, as autoridades católicas, que o John Huss só tinha essas ideias por causa do seu líder, o John Wycliffe, o que eles fazem? O Wycliffe já está morto. Eles, numa cerimônia oficial e pública, para impetrar medo no povo, eles desenterram os ossos de John Wycliffe para serem queimados, jogados no rio e deixando bem claro, se você segue as ideias dele, você também vai ter o mesmo fim. Só que o movimento está se alargando cada vez mais. Você tem uma sede espiritual muito grande, um vazio espiritual muito grande, uma igreja que não ajuda em absolutamente nada e novas ideias circulando. Aí você tem uma invenção fantástica, a tal da imprensa móvel, com Johannes Gutenberg. Então, numa época onde você tem ideias circulando, você tem agora uma forma, uma tecnologia para registrar e imprimir essas ideias e veicular. Então o mundo está sendo preparado para uma coisa que vai acontecer daqui a pouco.